Oi, gente! Hoje vamos continuar a aula sobre Brasil Colônia. Vamos falar um pouco sobre a sociedade e a estrutura colonial. Nas outras aulas, o Pedro falou sobre invasões holandesas e eu falei sobre economia açucareira. Então, eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês para ter um geralzão antes da gente seguir para o ciclo do ouro. Então, essa aula aqui vai ser meio que um resumo sobre a estrutura colonial, a economia e a sociedade, tá? Deixa eu passar aqui. Antes de eu introduzir a matéria, como o Pedro deu a outra aula de invasões holandesas, aí eu resolvi dar uma revisada com vocês por meio de 2 exercícios. Aí, vamos fazer esse primeiro aqui, é o da Mackenzie. Tá citando aqui um trecho de uma música do Chico Buarque. Eu vou ler aqui o trechinho para vocês. E se a lição foi aprendida, a vitória não será vã. Nesse Brasil holandês tem lugar para português e para o Banco de Amsterdã. Aí se referiram, né, à época da ocupação holandesa em Pernambuco. Então, vamos lá para o comando da questão. Indica a alternativa que justifica o texto relativo às invasões holandesas no século XVII. Alternativa A. Após a vitória holandesa, os senhores de engenho continuaram a resistência, sem jamais aceitar o novo dominador. Então, como o Pedro falou na outra aula, os holandeses tentaram entrar primeiro pela Bahia, não tiveram sucesso, eles foram para Pernambuco, né? Em Pernambuco eles conseguiram, mas assim, não houve como se fosse uma guerra, né? Vamos dizer assim, que quando eles chegaram em Pernambuco, não houve essa resistência em forma de guerra, porque logo que eles chegaram, eles já, né, instituíram assim: vamos oferecer crédito aos senhores de engenho, liberdade religiosa. Então, acabou que eles não tiveram uma grande resistência ali à presença holandesa. Então, falar que eles não aceitaram ali os holandeses é falso. Então, a alternativa está errada. Aí na B. A administração de Nassau, marcada pela intolerância religiosa, desencadeou a violenta resistência dos colonos. Também está errada, porque, como eu acabei de explicar, não teve uma resistência violenta, assim. E a administração do Nassau, na verdade, ele era uma pessoa ali, né, o encarregado ali da Companhia das Índias, mas ele era uma pessoa muito, assim, digamos que mais democrática. Então, ele tinha uma certa tolerância religiosa, porque os holandeses eram protestantes e os portugueses eram católicos. E as duas religiões conviviam ali entre si, ali nesse período ali em Pernambuco. Então, falar que ele era intolerante religiosamente é falso. Então, a alternativa está errada. A alternativa C. Negros e índios não participaram das lutas contra os invasores holandeses. Também está falso, né? Porque, como o Pedro falou na outra aula, quando eles quiseram expulsar os holandeses aqui do Brasil, quando teve a insurreição pernambucana, os negros e os índios participaram, sim, efetivamente, na luta contra os invasores holandeses. Então, a alternativa aí também está falsa. Aí, D. A Companhia das Índias ofereceu créditos, liberdade religiosa e proteção aos colonos, que aos poucos retornaram aos engenhos e à produção. A alternativa está correta, porque, né, eles chegaram aqui, os holandeses, e os senhores de engenho não tinham o capital para essa economia açucareira. Então, os holandeses, eles ofereciam os empréstimos, e eles tinham também essa liberdade religiosa com os portugueses que eram católicos, e também, né, nessa proteção aí. Então, os senhores de engenho continuaram ali na produção do açúcar, e esse sistema ali, esse sistema entre holandeses e portugueses continuou nesse período das invasões holandesas. Os holandeses não conseguiram dominar Pernambuco, nem conseguiam aliados entre os nativos, sofrendo duros reveses. Também está falsa, porque eles, né, conseguiram ali ficar em Pernambuco, se estabelecer em Pernambuco. Eles não conseguiram dominar a Bahia, mas Pernambuco eles se estabeleceram ali. Eles conseguiram, eles não sofreram reveses nem nada do tipo, porque o pessoal, a galera ali até aceitou, porque eles, né, tinham eles davam esse incentivo ali para a produção do açúcar, então eles continuaram ali, se estabeleceram em Pernambuco e ficaram durante esse período da
Nova Holanda no Brasil, né? Foi como eles denominaram Recife como Nova Holanda. Vamos para o próximo slide. Isso aqui é a questãozinha da FUVEST. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Então, né, o que contribuiu aí para os holandeses ocuparem o Nordeste brasileiro e o que também causou a sua expulsão? Alternativa A. O envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. A Holanda, ela se envolve, sim, no mercado de escravos, mas não podemos dizer que foi um fator importante para a população holandesa. O fator principal mesmo era a questão do açúcar. E a sua expulsão, o Maurício de Nassau, ele foi demitido, digamos assim, da Companhia das Índias Ocidentais, teve esse desentendimento, mas ainda não foi o principal, foi um motivo, mas não foi das principais razões. A B, a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Aí a questão tá certa. Como eu acabei de falar aqui, eles ocuparam o Nordeste visando ali a economia do açúcar, né? E o que causou a expulsão deles, o que fez isso não mais dar certo, foi que eles começaram a cobrar dos senhores de engenho os juros dos empréstimos que eles tinham fornecido para esses senhores. Então, quando eles começaram a cobrar, isso gerou uma insatisfação que ali depois, né, culminou na insurreição pernambucana. Mas só comentando um recente das alternativas, na C fala que o interesse da Holanda na economia do ouro não era, né, um fator para a ocupação holandesa no Nordeste, porque nessa época ainda nem era a época do ciclo do ouro, o ciclo do ouro vem depois. Então, nessa época era a economia do açúcar, então a alternativa está errada. E o que culminou, que na alternativa está exemplificando, que seria a não aceitação do domínio estrangeiro pela população, mas também está errado, porque eles estiveram ali numa convivência, digamos assim, confortável, então a alternativa está falsa. D. A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em Portugal. Não, né? Primeiro que a Holanda não tinha nessa tentativa de monopolizar o comércio como um todo colonial. O que eles queriam ali, o interesse deles era o comércio açucareiro. E o fim da dominação espanhola, não, porque porque a União Ibérica, ela acaba ali, e aí Portugal volta, né, a ser a coroa portuguesa, só que ainda não foi, como a gente diga, digamos assim, o principal motivo. Foi um dos fatores, mas não foi um dos principais. E aí, a exclusão da Holanda da economia açucareira e a mudança de interesse da Companhia das Índias Ocidentais. Também não também está errada, porque a Holanda ela acaba invadindo o Nordeste do Brasil por causa do interesse dela na economia açucareira. E a mudança de interesses da Companhia das Índias Ocidentais também está errada, tanto é que quando a Holanda sai do Nordeste brasileiro, ela vai em direção às Antilhas. Então, dizer que eles não tinham mudado o interesse no açúcar é uma alternativa falsa, porque a Holanda continua produzindo açúcar, mas na Antilhas. Então, a alternativa está errada. Sabrina, deixa eu só avisar que chegou a Clarielle aqui. Oi, Clarielle. Oi, boa tarde. Boa tarde. Falando aqui, eu estava falando sobre invasões holandesas, mas foi só o finalzinho, não sei se você viu a outra aula do Pedro, aí eu só estava comentando a outra aula dele, e aí a aula dele estava gravada no YouTube, e aí eu vou começar a matéria agora. Como que você chegou? Ok. Só comenta, se você tiver alguma dúvida, você pode falar, tá? Pelo chat ou pelo áudio. Ok. Agora, só para fechar esse assunto, o que foi as consequências dessa expulsão holandesa? A economia açucareira vai cair, porque os holandeses ali que geriam, né, que ajudavam ali nessa gestão do açúcar, eles não são expulsos, e eles vão começar a produzir açúcar nas Antilhas.
né? E esse açúcar que eles produziam nas Antilhas, ele vai acabar concorrendo com o açúcar que a gente produzia aqui no Brasil. Então, aí o Brasil, frente a essa concorrência, os holandeses vão acabar saindo na frente, porque eles tinham, aqui no Brasil, eles tinham todos os países europeus que eles, né, repassavam esse açúcar, e o Brasil não tinha esses mesmos contatos. Então, ali, a produção açucareira no Brasil vai acabar entrando em decadência. Também nesse período, quando acaba a União Ibérica e Portugal volta a ser, né, a coroa portuguesa, vai iniciar a relação entre Inglaterra e Portugal, né? A Inglaterra vai se aproximar da coroa portuguesa e a gente vai ver essa relação sendo desenvolvida ao longo dos estudos sobre Brasil Colônia. E também vai ser um período ali conhecido como arroxo colonial. O que seria esse arroxo colonial? O arroxo colonial, ele é uma política, né, em que a metrópole começa a se impor mais sobre a colônia, economicamente, militarmente. Então, Portugal vai começar a fazer uma cobrança mais excessiva de impostos, a se impor mais opressivamente aqui no Brasil. E também uma das consequências da expulsão holandesa é a exploração do interior brasileiro, porque quando a gente tinha ali a economia do açúcar, os engenhos eles eram mais centrados nas áreas litorâneas, então o interior restante do Brasil ficava meio que isolado. Então, quando os holandeses eles vão saindo do Brasil, vão produzir açúcar nas Antilhas, o pessoal começa a explorar o interior brasileiro até para ver se eles achavam outros potenciais econômicos, né, outros produtos que poderiam vir a ser mover ali a economia da colônia. Alguma dúvida? Posso passar? Pode mandar no chat, se quiser. Pode. Então, tá. Deixa eu ver se apareceu. Agora, falando mais sobre o Brasil colônia em si, porque a gente estava mais focando na economia do açúcar, né? No Brasil pré-colonial, a gente não falou do Brasil colonial como um todo. Como que era a composição social desse Brasil colônia? A gente tinha uma massa muito grande de escravizados. Os escravos africanos, eles constituíam a maior parte da população colonial. Então, eles eram ali a base dessa sociedade colonial. A gente tinha os homens livres. Esses homens livres, eles eram divididos ali em duas categorias, digamos assim. Eles eram os homens bons. Os homens bons eram homens que tinham cargos políticos nas câmaras municipais, cargos ali de confiança de algum senhor de engenho, de alguém da elite, e tinham cargos administrativos. E os homens vis é um termo que se é usado para denominar atividades consideradas inferiores. Então, os homens vis eram geralmente camponeses, artesãos, mercadores, trabalhadores braçais. A gente tinha a elite, né, que comandava ali toda essa estrutura social, que estava ali no topo da camada. A gente tinha os indígenas, que ao longo do tempo do Brasil colônia, os indígenas vão ser dizimados, seja por fome, por doenças introduzidas pelos portugueses, por guerras, por escravidão. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso depois. E a gente tinha também os mestiços, que seriam ali, né, fruto dessa mistura étnica, que os caboclos, que são filhos de brancos, são descendentes de brancos e índios, e os mulatos, que são descendentes de negros e brancos. E nessa sociedade, a gente denomina como estamental. Por que estamental? Porque não tinha, assim, era raro pessoas que conseguiam sair de um determinado status social e ir para outro. Não tinha uma mobilidade social. Então, era mínima uma pessoa que conseguia ou se casar com alguém de classe superior ou enriquecer. Então, era bem raro. Então, a possibilidade de ascensão social era mínima. Alguma dúvida? Pode falar no chat. Acho que tá beleza. Deixa eu ver se mudou. Falando um pouquinho sobre os escravos, que vão ser a base do Brasil colônia e também do Brasil império, né? A maior parte da população vai ser do Brasil, vai ser constituída de escravos. Mas falando um pouco sobre os escravos, eles são marcados pela reificação dos seres humanos.
que seria essa reificação? É uma realidade humana e social que assume aspecto de coisa, padronizada e inanimada. Então, os escravos, eles eram vistos como coisas, como mercadorias, não como seres humanos que têm, né, religiões, crenças, opiniões diferentes. Eles eram vistos todos ali como um único grupo, como uma coisa padronizada e sem inanimada, sem personalidade, sem características próprias. Então, eles eram vistos ali apenas como mercadoria. Então, religião, idioma, cultura, crenças, isso foi apagado pelos europeus, porque os europeus não se importavam com a diversidade étnica dos escravizados. Então, isso foi acabando sendo apagado da história. E agora a gente está tentando, né, reconstruir essas narrativas negras. Falando um pouco sobre os espaços ali dos escravos, espaços de convivência, etc. Tinha os escravos que trabalhavam na casa grande. Os escravos que trabalhavam na casa grande eram os que faziam serviços domésticos. Esses escravos acabavam tendo uma maior proximidade com a família dos senhores, né? Então, por eles viverem ali dentro desse ambiente doméstico da casa, às vezes eles acabavam tendo uma condição de vida um pouco melhor do que aqueles escravos que trabalhavam na lavoura, né? Sobre a senzala. Era um ambiente de socialização, onde ficavam os escravos, e em alguns casos, eles usavam desse espaço da senzala para promover algumas manifestações culturais. Aí que eu deixei anotado ali do sincretismo, que é fusão de elementos culturais africanos e brasileiros, porque os escravos, quando eles chegavam ao Brasil, eles tinham suas narrativas apagadas, suas histórias apagadas. E eles eram, né, impostos a acreditarem na fé cristã, a falarem o português. Então, como uma forma de tentar amenizar isso, surgiu ali a mistura de alguns aspectos culturais africanos e portugueses, como as religiões que a gente conhece hoje, as religiões afro-brasileiras, né, candomblé, etc. Comida, culinária, cultura, algumas palavras. Então, eles começaram a fundir ali essa cultura brasileira com a portuguesa para dar uma amenizada ali, né, para dar uma camuflada, nos seus, para tornar os seus costumes mais aceitáveis para os europeus. Aí a gente tinha também dois tipos de escravos que eram mais comuns, a gente vai ver depois, no ciclo do ouro. Mas só para comentar, antes de a gente chegar na parte da mineração, tinha os escravos de ganho. Os escravos de ganho eram escravos que eles iam, geralmente, era mais comum nas cidades. Eles faziam algum tipo de atividade remunerada, vendiam doces, trabalhavam, às vezes, em algumas fazendas. Às vezes, as mulheres lavavam roupas, as mulheres escravizadas lavavam roupas, etc. E no final do dia, eles recebiam uma remuneração por essas atividades, e aí essa remuneração, a maior parte ficava com o senhor, e um pouquinho ficava com os escravos, às vezes, em algumas situações. E esse pouquinho, às vezes, que eles recebiam, eles guardavam para depois conseguir comprar a sua liberdade. E aí também tem os escravos de aluguel. Os escravos de aluguel eram escravos que eram alugados por um determinado período de tempo, então os seus senhores alugavam esse escravo para outra pessoa, para trabalhar ou em fazenda ou na extração de ouro, que a gente vai ver na mineração, ou em casas fazendo trabalhos domésticos. Agora, sobre a economia colonial, porque a gente fala muito do açúcar, do ouro, etc., a gente acaba não falando também de como funcionava esse sistema econômico e de outras culturas econômicas também que a gente vai ver, que são as drogas do sertão e a pecuária, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas, fazendo um resumo, quando Portugal volta a ser de novo, né, sai da União Ibérica, volta a ser Portugal novamente, tinha um aspecto ali da economia que era o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Brasil só podia comercializar com Portugal, e o Brasil só podia comprar produtos de Portugal. Então, era essa a exclusividade. E por que Portugal começa a tomar esses tipos de medidas econômicas? Porque quando acaba a União Ibérica, Portugal sai
muito fragilizado economicamente. Então, Portugal pensa, poxa, vamos ter que se impor mais porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ter alguma atividade lucrativa na colônia. Então, Portugal começa a se impor mais economicamente a fim de gerar lucro aqui no Brasil. E eles também criam alguns tipos de órgãos para ajudar a movimentar essa economia colonial. Em 1643, eles criam o Conselho Ultramarino. Esse conselho era um órgão da coroa portuguesa. Ele tinha um papel de administrar todos os assuntos que se referiam ao mundo colonial português. Ou seja, essa colônia ela queria centralizar a administração de todas as colônias portuguesas, não só do Brasil, mas também as colônias que Portugal tinha na África, em outros lugares. Então, ele era como se fosse um órgão que era responsável por toda essa economia dessas colônias. E aí, para ficar um pouquinho mais centrado no Brasil, eles criaram mais 2 órgãos depois. Em 1649, que foi a Companhia Geral de Comércio do Estado do Brasil, que era mais focado na economia colonial brasileira. Em 1682, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que era mais voltado para a economia já em relação à região Nordeste. Mas todas essas companhias, né, todos esses órgãos, eles tinham um objetivo em comum que era se impor mais aqui a presença portuguesa no Brasil e ter esse controle maior da economia colonial, que Portugal estava precisando de algum tipo de atividade econômica para se reerguer, se reestabelecer. Portugal, nessa época, já estava em um cenário de decadência econômica. Agora, outro fator também sobre o Brasil colônia é que, não sei se você viu minha aula, mas na primeira aula eu tinha falado sobre o Tratado de Tordesilhas, né, que foi aquela divisão de Portugal e Espanha pela América do Sul. Mas se a gente for reparar hoje, no Brasil que a gente conhece atualmente, o Brasil que a gente tem é um país de extensões continentais. Mas quando Portugal chegou no Brasil, em 1500, eles fizeram essa divisão entre a Espanha e Portugal, ficou basicamente com as terras mais do litoral. Portugal não ficou mais com essa interior do Brasil. E acontece que depois de uns anos, depois de algumas décadas, o Brasil já ultrapassou muito mais do que foi estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil já tinha adquirido uma expansão territorial muito maior do que aquela que era lá em 1500, quando foi dividido o Tratado de Tordesilhas. E por que isso aconteceu? Porque, primeiro, a economia litorânea começou a decair, porque o açúcar, que era focado mais ali no litoral, né, já não estava dando mais a mesma rentabilidade. Até por conta que os holandeses foram embora, teve toda essa questão. E aí eles Portugal precisava de um novo tipo de atividade econômica. Então, Portugal começou a se desbravar para o interior do Brasil para ver se eles achavam outras atividades com potencial econômico. Outra questão também é que se eles ficavam focados só na parte litorânea, o resto do Brasil ficava, digamos assim, deserto. Então, era possível, suscetível a invasões estrangeiras. Então, Portugal também acabou indo mais para o interior do Brasil, também como uma forma de se estabelecer e de evitar também invasões. E outra questão é que não havia grandes obstáculos topográficos. Por quê? Porque a gente comparar, por exemplo, o Brasil com os territórios ali que eram parte da Espanha, eles tinham por exemplo, a Cordilheira dos Andes, eles tinham vários obstáculos topográficos, e no Brasil a gente já não tinha tantos. Então, isso também foi um fator que acabou ajudando nessa interiorização, nessa expansão. E outra coisa também foi que durante a União Ibérica, né, Portugal e Espanha era como se fosse uma única coroa, um único país. Então, não tinha mais para que ter essa divisão da América entre a terra que era da Espanha e a terra que era de Portugal. Então, acabou que tudo se tornou um território só. E nessa época, o pessoal aqui do Brasil, né, começou a ir em direção às regiões que pertenciam à Espanha. E aí, depois, quando voltou, né, Portugal voltou a ser Portugal, Espanha voltou a Espanha, né, 2 países separados, Portugal já estava ali em vários lugares que eram originariamente da Espanha. Agora, falando sobre outras atividades econômicas, porque a gente acaba
vendo mais de açúcar, de ciclo do ouro, etc. E a gente às vezes acaba esquecendo que, paralelamente a essas atividades, existiam também outros tipos de comércio, de atividades econômicas. Uma delas é a pecuária. Quando tinha a época dos engenhos, quando precisava mover a cana, moer para virar açúcar, os gados eles eram usados como força de tração. Eles também tinham um papel fundamental no transporte, porque eles produziam ali o açúcar nos engenhos e eles levavam esse açúcar no gado até ali o litoral ali, região até os portos, e esse açúcar era, né, enviado ali para a Europa. Além disso, o gado ele tinha uma função um pouco menor na alimentação, geralmente era mais como um frango, porco, etc. Mas eles também tinham um certo papel ali na alimentação. E o gado, ele foi bastante responsável pela interiorização da colônia, porque quando a gente tinha as atividades ali do açúcar mais concentradas no litoral, o pessoal, né, os pecuaristas, eles iam mais para o interior, para as áreas mais planas ali, para criar o gado. E aí acabou que se interiorando o Brasil, né, indo mais, desbravando mais o interior do Brasil, se afastando mais do litoral. E a pecuária, geralmente, a mão de obra era livre. Eram os vaqueiros, né, que tomavam conta ali dessa atividade. Agora, sobre as drogas do sertão, também foi uma outra atividade que ajudou na interiorização da colônia, né, que ajudou a desbravar novas terras. O que eram as drogas do sertão? Eram produtos medicinais ou alimentícios que eram obtidos pelo extrativismo em regiões remotas e de difícil acesso, como a Amazônia, Pará. Exemplo, o que seriam cacau, cravo, urucum, que é aquela plantinha que solta tinta, guaraná, etc. Como eu acabei de comentar, foi um dos principais elementos ali a motivar a ocupação do norte, porque como o pessoal era mais voltado, morava mais no litoral, o norte era meio que, assim, um pouco esquecido. Então, com as drogas do sertão, a região da Amazônia, do Pará, começou também a ser mais desbravada, né, ser interiorizada. Essa extração da mão de obra, ela era realizada pelas missões jesuítas. Os jesuítas ali viviam nesses aldeamentos ali. E aí, nesses aldeamentos, os indígenas que conviviam ali com os jesuítas, eles acabavam fazendo uma extração das drogas do sertão, porque eles tinham conhecimento, né, dessas plantas, do território, então eles acabavam extraindo. Os bandeirantes também, a gente vai falar sobre eles mais daqui a pouquinho, paralelamente aí aos indígenas, as missões jesuítas, eles também realizavam essa atividade. Então, eles também faziam missões em direção ao interior para conseguir drogas do sertão e vender esses produtos, tanto aqui em alguns povoamentos que tinham aqui no Brasil, como também fora. Então, é um comércio externo, né? Eles vendiam para outras nações, mas também era um comércio interno, porque eles também vendiam para outros povoados. Agora, sobre os bandeirantes, é um pouco polêmico falar, né? Porque tem gente que considera vilão, gente considera herói. Mas, comentando um pouco sobre isso, quando o Brasil começa a época do Brasil República, São Paulo desponta como um estado desenvolvido, etc. E tinha necessidade de ter um herói, sabe? Um herói, uma pessoa ali que seria considerado um representante ali de São Paulo, né, esse patriotismo paulista, e aí eles pegam essa imagem no bandeirante e colocam aí numa posição heróica ali. Então, por isso que no São Paulo tem muito essa, não sei se você é de São Paulo, mas aqui a gente acaba tendo essa visão ali dos bandeirantes. Nessa imagem é uma visão bem romântica, né, romantizada de como seriam os bandeirantes, né? Na realidade, eles eram assim, eles falavam tupi, eles eram mais mestiços do que brancos. E eles andavam descalços pela mata, etc. Então, eles não eram nessa visão ali romantizada, desse cara ali, esse português,
Não era realmente assim, né? Isso foi mais parte dessa romantização de precisar ter um herói para representar o estado de São Paulo, que acabou acontecendo isso. Mas eles não eram, né, essas pessoas que, né, têm essas representações, assim. Os bandeirantes, eles foram o principal agente de expansão territorial, porque quando eles iam ali, né, desbravar o Brasil, eles acabavam expandindo também o território brasileiro. Então, né, contribuíam para essa interiorização. Os bandeirantes, existiam 2 tipos de expedições que eles realizavam. As bandeiras eram expedições particulares, então eles mesmos que iam atrás de desbravar ali esse Brasil para obter algum tipo de produto que eles poderiam vender, para desenvolver algum tipo de atividade econômica que geraria lucro para eles. Então, eles mesmos que organizavam, eram expedições particulares. E o que eles buscavam? Metais preciosos, porque o Brasil sempre teve durante toda a história da colônia, sempre teve essa narrativa de tentar achar metais preciosos. Então, eles iam atrás de metais preciosos, indígenas para aprisionamento, e também combatiam a escravos revoltos ou nativos que eles consideravam hostis. E também abasteciam núcleos de povoado, né? Às vezes eles passavam por alguma região ali que não tinha muito contato com o restante da colônia, eles acabavam ali fazendo essa atividade de abastecimento, vendendo alguns produtos, etc. E também tinham as entradas. As entradas eram organizações que eram organizadas, financiadas pela coroa portuguesa. Então, eram organizações oficiais. Geralmente, as entradas eram quando a coroa queria ver se eles conseguiam achar algum tipo de metais preciosos, eles acabavam financiando ali os bandeirantes para ver se eles conseguiam achar alguma coisa ali do tipo. E, como eu até comentei, é um fenômeno essencialmente paulista. Eles eram, não paulistas, porque não existia São Paulo em si, mas era da região ali de São Vicente, né, que depois viria a se tornar estado de São Paulo, etc. E sobre as atividades que os bandeirantes... Opa, pera, deixa eu ver, pessoal. Sobre a atividade que os bandeirantes desenvolviam. Aprisionamento de indígenas para escravização. Sobre essa questão, na primeira aula, eu falei que os escravos, eles foram... Primeiro, os indígenas foram primeiramente escravizados e depois foram substituídos pela mão de obra africana. Porém, existiam alguns casos em que ainda se tinha o uso da mão de obra escrava indígena. Então, os bandeirantes aprisionavam esses indígenas e vendiam como escravos. Era mais comum em outras atividades econômicas, como na exploração das drogas do sertão. No açúcar era realmente mais comum a mão de obra escrava africana. Mas eles tinham alguns casos em que eles pegavam, aprisionavam esses indígenas e vendiam como escravos. Essa prática foi mais comum durante a época do domínio holandês no Nordeste. Por quê? Porque os holandeses eles começaram a controlar os entrepostos, né, que chegavam os africanos. E o restante da colônia que precisava de escravo negro africano, esses escravos não chegavam para as outras regiões da colônia. Então, a solução que eles acharam nessa época, nesse período, foi começar a escravizar os indígenas. Então, os bandeirantes ali nessa época, eles aprisionavam os indígenas e vendiam como escravos. Então, era uma atividade econômica para eles. Mas esse tipo de atividade acabou decaindo, né? Porque depois a Holanda é expulsa, aí o comércio negreiro volta, assim, digamos assim, normalmente. E aí acaba que decaindo essa parte de aprisionamento de indígenas para escravidão. Mas também é interessante falar que o bandeirantismo, a ação dos bandeirantes, foi um dos principais agentes responsáveis ali pela a gente esqueci a palavra. Foi um dos principais responsáveis ali para contribuir com o desaparecimento das nações indígenas. Por quê? Porque eles traziam doenças que os indígenas não tinham, né, anticorpos para lidar, doenças. Eles também traziam, também acabavam escravizando nesse processo, era um processo violento, acabavam matando pessoas. Então, os bandeirantes foram dos principais responsáveis ali pelo fim de várias nações indígenas. Foi nessa época ali do Brasil colonial que a maior parte dos nativos, né,
acabavam sendo dizimados ali pelos esses bandeirantes, pela força colonial. Então, foi nessa parte aí que a população indígena foi bastante reduzida, né, que chegou aos números que a gente tem hoje, que é bem menor em comparação a 1500, né, quando eles eram os únicos habitantes nativos aqui do Brasil. E os bandeirantes, quando eles iam aprisionar esses indígenas, o principal alvo que eles tinham eram as missões jesuítas, porque nas missões jesuítas, os indígenas acabavam desenvolvendo algum tipo de atividade econômica, como, por exemplo, a extração das drogas do sertão. E esses indígenas já tinham certas habilidades, assim, nesse tipo de desenvolvimento de atividade econômica. Então, por eles já terem ali esse costume de extração, eles acabavam preferindo atacar missões jesuítas. E nessas missões jesuítas, eles aprisionavam os indígenas e vendiam posteriormente como escravos. Eles também iam atrás de buscar os metais preciosos, tanto é que é um bandeirante que acha as primeiras reservas ali de minério, né, na região de Minas, depois que a gente vai ver. E também tinha um outro tipo de atividade econômica que eles desenvolviam, que era o sertanismo de contrato. Eram bandeirantes que eram contratados, geralmente pela coroa portuguesa, para atacar tribos ou núcleos de resistência. Então, tribos que eles consideravam ali hostis, nativos hostis, violentos, eles contratavam bandeirantes para ir lá e acabar com essas nações indígenas. Ou também núcleos de resistência, como o Quilombo do Palmares, né? Quando o Quilombo dos Palmares é destruído por bandeirantes. Então, eles ali tinham esse serviço ali de mercenários, né? Digamos assim. Eu acho que esse é o último slide. Então, esse é o último slide. Tem algo que tem dúvida? Pode mandar aqui no chat ou no áudio, se quiser. Acho que não. Então, beleza. Basicamente, a aula foi essa. Foi só para dar um geralzão antes da gente começar o ciclo do ouro, para dar esse geralzão ali na estrutura colonial, antes da gente introduzir esse novo assunto. Mas foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar. Depois da próxima aula, eu acho que eu vou dar sexta. A gente vai começar o ciclo do ouro. E é isso, gente. Muito obrigada. E boa aula para vocês que vão ver depois gravada. E é isso.